Sim, isso. Nossa, eu comecei a gravar, caiu aqui o suportezinho da câmera. Calma lá. Sim, isso mesmo. Estou gravando em um cenário completamente diferente mais uma vez. Porque eu estou em São Paulo de novo. Na verdade, é o mesmo cenário que eu gravei um vídeo do Clube de Reação de Treinos Livres, caso você tenha visto o vídeo do Clube de Reação de Treinos Livres do GP da Itália. Foi neste mesmo local, só que vocês estão vendo aqui. Esse espacinho aqui foi ali dentro. Porque aqui onde eu estou agora assim, eu estou hospedado na casa de um amigo meu, porque hoje eu vou no jogo do Corinthians e Atlético Paranaense. Esse vídeo está saindo no mesmo dia do jogo, então não tem pra eu falar hoje, eu acho. Mas eu tô hospedado na casa do meu amigo, o mesmo amigo que eu fiquei quando eu fui pro jogo da NFL. E a diferença é que aqui eu tô no negócio dele, aqui atrás dele tá o computador dele. Só que hoje é dia dele trabalhar presencial, então eu posso usar o setup dele aqui para apoiar minhas coisas, meu notebook tá aqui do lado e tal. Ele trouxe um colchão de ar para mim. O único requisito que ele me fez é que, depois que eu gravar esses vídeos, eu vá no mercado comprar melão para ele. Ele até deixou o cartão de crédito aqui para mim. Nada. Mas tá aqui, ele deixou o cartão de crédito aqui para mim e disse: vá comprar melão. Especificamente esta instrução que ele me deu. E é isso, depois que eu gravar esse vídeo aqui, e o próximo vídeo que eu vou gravar além desse, eu vou comprar melão. Dito tudo isso, a gente vai falar do assunto, né? Agora que eu falei do assunto principal do vídeo, que era pra isso que vocês explicaram no vídeo, a gente vai falar do assunto secundário, né? O que ninguém se importa, que é Felipe Drogovic. Né, falar que ninguém se importa Felipe Drogovic é punk. Ainda mais porque quando o nome, o assunto Felipe Drogovic é mencionado, parece que, assim como uma alma viva no meio de um filme de apocalipse zumbi faz algum barulho no meio da rua, todos os zumbis da cidade se preparam para ir para cima, atacar essa pessoa, tá ligado? É o mesmo sentimento que eu tenho quando eu vejo a palavra Drogovic em qualquer lugar. Nem precisa ter a palavra Drogovic, eu sinto isso muito na pele, nas caixinhas de pergunta que eu abro no Instagram. Eu abro ela, todo dia tem umas 300 perguntas de Drogovic. E por que você não responde então, Fred? Porque eu já respondi todas elas. E todo dia tem as mesmas perguntas, às vezes. Então, assim, esse é um tema que eu tava esperando um pouco para comentar. Eu não quis comentar logo que ele surgiu. Então, o tema já, a notícia já de alguns dias atrás. Deixa eu pegar aqui. Ela é exatamente... ela não é do dia 9/9, mas ela foi editada no dia 9/9, então não sei exatamente o dia que ela foi publicada, mas foi publicada no Alto Hebdo, um jornal francês, em que o jornalista Cipriano Juliard fez a seguinte postagem: Felipe Drogovic, a melhor opção da Alpine para 2026? O grande problema foi que isso chegou no Brasil. Só que isso chegou no Brasil com a manchete tipo Drogovic na Alpine, acabou. Drogovic está confirmado na Alpine. O pessoal já tratando como o Drogovic está na Alpine. Gente. Vamos lá. Tudo bem, é um jornalista francês, mas o título da matéria já deixa entender exatamente o que é o ponto. Felipe Drogovic, a melhor opção para a Alpine em 2026. Isso aqui é um texto opinativo do Cipriano Juliard, falando que o Drogovic é uma boa opção para a Alpine. Ele, como jornalista, um jornalista opinativo desse jornal, o Alto Hebdo, que escreve matérias opinativas, quis escrever a matéria opinativa dele de que ele considera o Drogovic a melhor opção para a Alpine. Pelo menos ele traz esse indagamento, né? Ao longo do texto ele vai desenvolvendo por que ele acredita isso. Ele fala bastante sobre os problemas que a Alpine vem enfrentando nesses últimos tempos, né? As 300 trocas de chefe de equipe, desde a saída também do Oliver Oakes, o Briatore assumindo como interino essa função, mas ele já deixou claro que não quer ficar como chefe de equipe de fato, e essa instabilidade, até o Briatore trazer uma estabilidade, querendo ou não, né? Botar ordem na casa, fechar uma das fábricas, a fábrica de Viril, se eu não me engano, é a que fechou, porque eles não vão mais fazer motor para a Fórmula 1, eles vão usar o motor Mercedes a partir de 2026. E eles precisam de uma coisa que a Alpine ainda não definiu, né? Dentre todas as definições que o Briatore já fez para a equipe, uma coisa que ainda não foi definida é a vaga do segundo carro da Alpine. O segundo carro da Alpine ainda não tem vaga. Ninguém foi definido, ninguém foi escolhido para o segundo carro da Alpine ainda. A única certeza é que o Pierre Gasly renovou, ele assinou um contrato até 2028, comprometendo ali com a equipe. A equipe francesa é um piloto francês que é bom, que entrega resultados para eles, ele faz o que a equipe espera que ele faça, é francês, então assim, é realmente unir o útil com o agradável, um piloto decente e do país da equipe. É tudo que uma equipe de Fórmula 1 quer. Então, eles assinam, garantem ele até 2028, só que eles ainda têm a segunda vaga, que eles tentaram o Jack Durham, não deu certo, que eles tentaram o Franco Colapinto e até o momento não tá dando certo. Eles têm na academia de base deles o Paul Aron, eles tentaram, pelo que os rumores indicaram, conversar com o Sérgio Pérez, conversaram com o Valtteri Bottas, mas a Cadillac já pegou os dois, o que faz com que hoje não tenha uma grande opção de vagas. Você tem o pessoalzinho da Fórmula 2, o Alex Duni, que tem a academia da McLaren, mas a McLaren já falou que talvez não queira deixar ele ir, como fizeram com o Gabriel Bortoleto,
Então, talvez não role essa relação com a Alpine, que a Alpine também não é de pegar piloto emprestado dos outros, não é uma tática que a Alpine faça, e eu ficaria bem surpreso se fizessem. E tem o Fornaroli também, que é um piloto que está cotado para ter alguma ligação com a Fórmula 1 no final dessa temporada, o atual líder da F2 também. O Lindblad é o outro nome, mas ele é ligação com a Red Bull, né? Provavelmente ele vai para um dos carros da Red Bull. Agora sim, em relação ao Drogovic, o texto do Cipriano Giuliari, ele basicamente fez uma análise. É basicamente isso, ele fala que o Drogovic é um bom piloto, que ele venceu a Fórmula 2, que ele está esperando, que ele continua correndo em lugares privados, em equipes privadas, em outras categorias, ele tem ligação com a Cadillac também, em outras categorias que ele correu, como a IMSA, como a própria 24 Horas de Le Mans. Então assim, ele tentou se manter ativo, claro que ele não ficou tão ativo em categorias Fórmula, apesar dele ser o piloto que nunca correu de Fórmula 1 com mais quilometragem de Fórmula 1 também. E tem uma fala do próprio Drogovic aqui, dele falando que é o único piloto a nunca ter batido, o único piloto envolvido na Fórmula 1 hoje, a nunca ter batido um carro de Fórmula 1, e ele tem horas e horas de testes de quilometragem que ele faz para Aston Martin. Ele tem bastante tempo de treino, ele tem bastante tempo de teste, isso é um fato. Ele é realmente o piloto ali atual da Fórmula 1, que não corre de Fórmula 1 com mais tempo de pista de Fórmula 1. E o texto aqui é basicamente falando que, cara, ele realmente poderia ser a opção para Alpine, porque ele é um piloto que tem uma experiência, ele tem uma rodagem diferente de outros novatos, como o Poirot, apesar de ter feito testes, não fez tanto quanto o Drogovic. Outros nomes, como o Franco, como o próprio Durham, que fizeram testes, que fizeram treinos privados, não impressionaram tanto. O próprio Mick Schumacher teve também a brincadeira de que ele poderia estar nessa discussão, mas eles não se impressionaram com alguns testes que eles fizeram com o Mick Schumacher na temporada passada. Eles fizeram alguns testes privados no ano passado, com o Schumacher em Paul Ricard, e não se impressionaram tanto com os números que eles viram lá. Mas o Drogovic, apesar de nunca ter pilotado pela Alpine, ele faz bons testes, e o próprio Alonso já falou que ele faz um grande trabalho nos testes, que ele faz ótimo trabalho, que ele realmente é muito bom. Ele tem aquela frase que polemizou um pouquinho aqui no Brasil, né, de que a Fórmula 1 não é caridade, só estão os melhores, mas é uma pena lá que o Drogovic não esteja tal, que de certa forma discorda, é só você atravessar a garagem que a frase não tá tão certa, mas no fundo é isso, Fórmula 1 não é uma caridade, tipo, querendo ou não, as pessoas não vão dar vaga porque, tipo, porra, esse cara merece, vou dar uma vaga pra ele. Não é assim que funciona, tem muitos outros fatores. Isso daqui, essa notícia do Auto Redo, não é uma confirmação de que o Drogovic está com a Alpine. É uma notícia de um jornalista fazendo uma análise falando, cara, ele tem tudo que a Alpine procura hoje. Porque a Alpine testou 2 novatos, não deu certo, e não tem nenhum novato disponível hoje que tu pegue e fale, pô, esse é talento. Os novatos talentosos já estão na Fórmula 1 hoje. Eles já pegaram seus assentos. Não tem nenhum novato hoje que tu fale, é ele. Esse cara vai dar certo na Fórmula 1, tá ligado? Não tem nenhum que você pega hoje e joga essa grife em cima. E o Drogovic, ele é um novato, mas é um novato que já vem com uma grife de ter muito tempo de teste de carros. Com muito tempo de teste privado, muitos treinos livres, muitos testes que ele faz com a Alpine, teste de Pirelli. Agora mesmo na Itália ele fez o teste completo da Pirelli, que a Aston Martin ficou lá no GP da Itália, junto com outras equipes. E várias equipes revezaram pilotos. O Drogovic, de novo, pela Aston Martin, fez o tempo completo. Eles usam o Drogovic para fazer teste de carro o tempo todo. Então ele tem tempo, ele tem quilometragem. E sim, minha opinião, eu acho que é até chovendo molhado, é óbvio que eu concordo. Eu acho que ele merece essa oportunidade. E realmente, eu concordo com a notícia aqui do Cipriano, ele é o piloto que a Alpine está procurando. Que é um cara que, ao mesmo tempo que seja novato, que eles podem olhar para o futuro como esse piloto, mas também é um cara que tem uma experiência, que tem uma rodagem, que não é um cara que não sabe o que vai estar fazendo num carro de Fórmula 1, que vai estar chegando agora. Ele é um cara que já está há anos ali na sombra, tá andando no paddock, que tá mostrando velocidade, tá mostrando ritmo, talvez não de corrida. Inclusive eu discordo quando o pessoal vira e fala, ele é mais rápido que o Bottas, porque o Bottas... Como que... Isso não tem como saber. Ele nunca correu numa corrida. A gente não tem como afirmar isso. Mas eu concordo que ele tem a experiência necessária, ele tem o tempo de casa necessário, ele merecia essa oportunidade. E eu concordo com o Cipriano, ele merece a vaga. Esse texto é uma confirmação de que ele vai pra Fórmula 1? Infelizmente não. Mas, na minha opinião, ele merece essa oportunidade na Alpine, porque é exatamente o que a Alpine está procurando. Um piloto jovem, experiente e com muito tempo de rodagem em carros de Fórmula 1, que não vai chegar e ficar batendo o carro como o Franco e o Durham faziam.